Zé, qual é o discernimento cristão sobre compartilhar a fé nos dias de hoje, principalmente pensando na cultura atual, onde o evangelismo é visto de forma negativa, né? Você colocar a sua fé diante do outro, num debate, em algo racional, é visto como algo egoísta. Você está fazendo algo que você não deveria fazer porque a fé é de cunho privado e pessoal. Isso não deveria ser discutido. Como lidar com isso nos dias de hoje? Eu sou o Zé e aqui nesse canal a gente fala sobre discernimento cristão. O que é isso? Eu até bolei um bordão aqui para a gente pensar, né? Conhecimento sem discernimento é perda de tempo. O que isso quer dizer? Se a gente conhecer as Escrituras apenas como uma forma intelectual, isso é perda de tempo, por incrível que pareça. Jesus nos adverte contra isso. Existe uma importância muito grande da gente conseguir discernir em como aplicar a sua palavra, como direcionar a nossa vida segundo o que ele coloca para nós. E é aqui que a gente faz isso, nesse canal a gente busca direcionar e ajudar você a discernir o conhecimento para aplicar isso na sua vida. E o tema desse vídeo aqui é sobre evangelismo, sobre compartilhar da fé, num contexto atual onde a nossa sociedade ela é totalmente avessa a uma ideia disso. E eu quero te mostrar que ela não é avessa a algo que está também nas escrituras e que a gente pode usar das ferramentas que a própria igreja primitiva fez para direcionar a fé e para compartilhar da nossa fé e a gente conseguir viver na nossa sociedade hoje, né? Porque os cristãos, sem perceber, eles às vezes se fecham ou têm posturas que são ruins quando publicamente falando. Eu quero começar compartilhando aqui sobre uma situação que eu vivi recentemente. Eu fui cortar meu cabelo e eu corto o cabelo numa barbearia nova. E nessa barbearia eu conheci essa mulher que corta o meu cabelo, e é uma mulher super querida, assim, uma profissional muito talentosa, que estava lá cortando meu cabelo e compartilhando da vida dela, que não é nada cristã, e falando sobre as coisas, até porque ela não sabia que eu era cristão, que eu sou pastor, né, e ela não conhecia, né, a minha pessoa, então ela foi compartilhando ali das coisas, falando, da de toda a vida não cristã que ela tem. E eu, né, para quem me conhece aqui, principalmente nas redes também, eu tenho compartilhado sobre isso, eu tenho uma dieta diferente, assim, né, do que é o padrão, né? Eu como muito pouco carboidrato, eu tenho uma dieta praticamente carnívora. Por que que eu estou falando isso? Porque ao compartilhar da vida dela, ela permitiu que eu compartilhasse da minha, mas a princípio eu não falei diretamente da minha fé, não falei: "Olha, sou pastor, então, presta atenção no que você vai falar", né, não que alguém faria isso, né, mas talvez já colocaria um sinal assim: "Ó, eu sou cristão e daqui você não passa", ou "Eu tenho uma atitude diferente", não, eu fui conversando com ela naquilo que ela queria conversar, e ela compartilhou sobre algumas questões que ela tem de desafio de saúde, assim, questões relacionadas principalmente à alimentação, obesidade, outras coisas que dá para a gente direcionar com alimentação. E eu falei para ela, compartilhei daquilo que eu como, e falei que eu ouvi dizer que essa dieta de baixo carboidrato poderia ajudá-la nos problemas que ela tinha, né. E um dos problemas era a fibromialgia, então eu fui olhar até na internet para saber, e tem muita gente que é ajudada, né, com essa situação a partir de uma dieta de baixo carboidrato. E foi muito doido, assim, porque ela, no mês seguinte, que eu compartilhei sem saber, né, eu falo do que eu vi, falei: "Ó, talvez seja bom para você". No mês seguinte, ela tinha perdido 6 quilos. E eu fiquei impressionado, mas assim, segurei a barra, falei: "Nossa, que legal, que beleza, continua". E ela estava num processo de transição para conseguir realmente fazer aquela dieta, né, direcionando com pessoas que
iriam ajudá-la. E eu, naquela vez, compartilhei que fiquei muito feliz com ela. No dia Na vez seguinte, que se passou quase 3 meses desde que eu tinha compartilhado sobre a dieta a primeira vez, ela tinha perdido 15 quilos e estava totalmente mudada, assim, a aparência física dela, né, óbvio, alguém que perde 15 quilos muda, mas ela tinha umas manchas e tal na pele que ela também queria tratar com a dieta, que estava bem melhor, ela estava se sentindo mais disposta, não estava tendo mais os problemas lá de fibromialgia, alguém que, né, trabalha, em pé, servindo ali as pessoas e cortando cabelo, tudo, ela tinha muitas dificuldades com essa questão e hoje ela chegou para mim e falou: "Zé, você salvou a minha vida". Eu fiquei até emocionado, assim, eu falei: "Caraca, olha o impacto que a gente pode ter ao compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vida, né, porque eu tenho, assim, noção de que essa minha dieta, ela é polêmica e ela pode gerar incômodo em algumas pessoas. Eu sei disso, eu compartilho na internet, tem pessoas que às vezes me criticam ou falam algumas coisas, mas como me impactou e me impactou bem, eu compartilho disso como uma forma de me relacionar com as pessoas e foi o que aconteceu com a minha barbeira. E ela, ao dizer isso, ao falar do quanto ela foi transformada ali, sem forçar a barra nem nada, a gente acabou conversando sobre a minha fé, porque ela estava falando sobre outras questões vinculadas à dieta e problemas que ela tem, vinculados a isso, e eu pude falar novamente, sem forçar a barra, sobre Jesus, né. Eu até brinquei com a minha esposa, assim, quando eu tinha compartilhado lá atrás sobre dieta, minha esposa falou: "É, você fala de dieta, mas não fala de Jesus, né". Eu falei: "Ó, Jesus, às vezes falar diretamente, assim, para a pessoa, eu posso até falar, eu teria ousadia para fazer isso, principalmente com alguém que não é tão próximo, né. Mas eu acho que não teria efeito real na vida dela, porque ouvir de Jesus só por ouvir, ela talvez já tenha ouvido de outras formas. Mas, quando eu falei de Jesus para ela, eu falei num outro espírito já, porque ela já conhecia algo sobre mim, ela já estava querendo saber sobre a minha vida mais do que eu falando lá atrás, porque ela chegou e falou: "Zé, você salvou a minha vida". E quando eu brinquei com a minha esposa, eu falei: "Ah, eu tô falando para hoje para ela não comer pão, né, e evitar os carboidratos, mas daqui a pouco eu falo para ela que existe um pão que vem do céu que ela pode comer, que é o próprio Jesus". E é uma brincadeira que eu faço até sobre a minha dieta, né, que: "Ah, você come pão? O único pão que eu como é aquele que desce do céu, que é o próprio Jesus". E eu não falo isso de forma desrespeitosa a Cristo, longe disso, mas eu quero compartilhar isso com você para você entender uma questão central do que eu acho sobre compartilhar a fé hoje, né, porque eu até quero indicar aqui um livro do Tim Keller, Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. Eu acho é um livrinho bem curtinho, ó, você pode ver. Ele tem um título que eu acho ele meio ruim para o português, assim, mas ele fala sobre essas relações, culturais da cultura hoje, né, da nossa sociedade hoje, e como relacionar a nossa fé no nosso dia a dia, como viver uma apologética cristã real, testemunhar da nossa fé no dia de hoje, está muito mais relacionado a algo que a gente vive na prática do que uma questão racional. Eu sei que pode parecer algo óbvio, óbvio, Zé, que testemunhar da fé tem a ver com a gente viver isso. Sim, mas a apologética atual, ou seja, o compartilhar da fé, está muito mais relacionado hoje a algo que a gente vive como pessoa e a gente se conecta com essas pessoas e demonstra uma vida boa a partir de Cristo, do que proposições racionais que a gente pode debater a partir da praça pública. E vão ter sempre momentos onde a gente vai poder debater. Eu não estou sendo contra aqui debates, não estou sendo contra,
posições mais racionais sobre a fé, mas o dia a dia, a nossa vida atual, ela tem que ter essa noção de que as pessoas hoje enxergam a verdade como algo relativo, mesmo que elas não elaborem isso na sua palavra, principalmente, né, com palavras, mas principalmente as verdades da fé, que elas nem colocariam com essa palavra, né, a verdades da fé, mas não, é princípios de fé onde cada um tem o seu, e fé não se discute, né, é uma expressão comum nos dias atuais. Mas eu quero justamente contrapor essa ideia, ajudar você a entender que quando a pessoa tem uma relação com você, quando você passa a compartilhar a sua vida de forma aberta, a sua vida ser um livro, uma carta aberta, né, assim como o apóstolo Paulo fala, né, que a própria vida dele é como uma carta aberta para aquelas pessoas ali que ele evangelizava, que ele discipulava, e é isso que a gente deve fazer hoje, né, entender a nossa postura como cristãos, onde a gente testemunha de uma vida que, foi impactada com Cristo, que foi impactada pelo amor de Cristo e é uma vida boa, uma vida que se conecta com as questões mais variadas da fé, da sociedade, né, que para eles não tem a ver diretamente e necessariamente com a fé, mas para nós tem. Por exemplo, dieta, né? Quando eu falo sobre dieta, e é o exemplo que eu usei nesse vídeo aqui, muitas pessoas colocam assim: "Ah, não sei se um pastor deveria falar sobre dieta", mas na realidade eu falo sobre algo que está no meu dia a dia, eu compartilho às vezes stories de momentos onde eu estou comendo ali, comendo uma carne, preparando um prato. Eu gosto bastante de cozinhar, então eu compartilho sobre isso. E isso faz com que a pessoa se conecte comigo como pessoa. E a partir dessa conexão como pessoa, a gente consegue se relacionar com as outras pessoas, né? E tem um autor, um teólogo chamado Jake Meador, que ele coloca essa visão hoje sobre uma sabedoria cristã que consegue aplicar e dialogar com a sua cultura, com a sociedade, sem colocar umas categorias pré-definidas de racionalidade que vão abranger todas as coisas. O que que ele quer dizer com isso? Eu quero terminar aqui o vídeo direcionando sobre essa ideia que eu acho sensacional sobre a nossa vivência cristã hoje. Qual que é essa ideia? É a gente entender qual é a visão cristã sobre sabedoria. E essa sabedoria, ela não ser apenas questões teológicas racionais vinculadas a, por exemplo, salvação ou a relação de fé e obras e outras discussões que são importantes, mas têm o seu contexto ali, têm o seu lugar, que, na realidade, às vezes não nos ajudam se a gente está apenas com essa mentalidade, mas a gente tem que buscar também uma sabedoria bíblica que tem uma consideração cuidadosa sobre a realidade que está ao nosso redor. Então, entender a sociedade, discernir, de fato, como a sociedade hoje lida com as coisas, como que a cultura hoje está lidando com situações. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a sexualidade, né? Não adianta, não basta nós sabermos que a Bíblia diz que o sexo só é para ser vivido dentro do casamento. O sexo fora do casamento não é bom, não não faz sentido para Deus. O sexo fora do casamento é pecado. Então a gente sabe disso. Olha, sexo fora do casamento é pecado. Basta ter esse conhecimento? É óbvio que não. A gente tem que ter discernimento para saber tanto como aplicar na nossa vida hoje, quanto para entender o motivo do porquê que Deus fala isso. Não basta chegar para as pessoas hoje e falar: olha, mesmo que essas pessoas sejam cristãs, e falar: olha, sexo fora do casamento é pecado, e acabou aí. Não, a gente tem que ajudar a pessoa a entender que, olha, mesmo que você pratique o sexo fora do casamento, você vai ter
e isso engloba toda, né, uma gama de possibilidades aí de sexo fora do casamento, não só de adultério aqui, né, mas sexo como solteiro, enfim. E ajudar a pessoa a entender que esse sexo fora do casamento, ele pode te dar um prazer momentâneo ali, e é um prazer que vai te destruir, porque o pecado é assim. Porque o sexo fora do casamento, ele vai pegar algo bom que Deus criou, que é o próprio sexo, e vai deturpar isso. E esse é o pecado. Fazer a pessoa entender que as dificuldades que ela tem nas suas relações com outras pessoas, os problemas que ela teve nos relacionamentos passados, são todos vinculados a essa questão, por exemplo. Podem ser todos vinculados a essa questão do sexo fora do casamento. Então, ajudar a entender que existe algo maravilhoso em obedecer a Deus. E não apenas ter esse conhecimento sem um discernimento claro de como aplicar e do porquê ele é bom aqui na nossa vida, na nossa sociedade, né? E o Jake Mador, ele fala sobre essa busca pelo bem comum. Eu vou até indicar o livro dele aqui para quem quiser ler, porque eu também acho que ele é muito relevante nessas questões práticas de como compartilhar a nossa fé, mas não só compartilhar, de viver a fé de fato, né? Porque a nossa fé cristã, ela precisa ter uma base que não é apenas racional, ela é também racional, mas ela não é racionalista, no sentido de entender como se apenas o conhecimento da coisa é o que vai nos salvar, vai nos direcionar, vai. Não, é o viver, é o ter discernimento de como aplicar esse conhecimento. Então, sou o Zé, que você possa ser abençoado por esse tipo de vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e viu o vídeo até aqui, assine esse canal, compartilhe com outras pessoas, dê o seu joinha e interage aqui. A gente tem uma comunidade legal de pessoas, tanto aqui quanto no Instagram, em outras redes, para direcionar e ajudar as pessoas a discernir o conhecimento da palavra em suas vidas. Deus te abençoe.